E aí, tá chegando aquela prova de geometria sobre ângulos e retas? Então pode respirar fundo, porque a gente vai passar por tudo o que precisa saber, do comecinho até as partes mais complicadas. Vamos juntos garantir aquela nota boa? Bom, esse aqui é o nosso roteiro de estudos. A gente começa com o que é um ângulo, depois entende como eles se relacionam, dá uma olhada nas posições das retas e, por fim, encara o desafio da transversal, que é onde tudo se conecta. E, claro, no final, um resumão para fixar tudo na cabeça. Certo, vamos lá. Para a gente poder construir qualquer coisa, a gente precisa de uma base forte, né? E em geometria, essa base, o nosso tijolinho fundamental, é o ângulo. Então, o que é um ângulo, afinal? Pensa assim, é a abertura entre duas semirretas que saem do mesmo ponto. Essas duas semirretas são os lados do ângulo, e aquele pontinho de onde elas saem é o vértice. Esses dois nomes, lados e vértice, são super importantes, viu? E essa imagem aqui deixa tudo super claro. Olha só, o ponto O é o vértice, a origem de tudo. As semirretas A e B são os lados. E o ângulo mesmo é esse espaço entre elas, essa abertura que a gente mede em graus. Simples, né? Ok, agora vamos dar nome aos bois. Existem três tipos principais de ângulos. O agudo é o mais fechadinho, sabe? Menor que 90 graus. O obtuso é o abertão, maior que 90 graus. E o ângulo reto? Ah, esse é o nosso ponto de referência. Ele é o famoso L, com exatamente 90 graus. Beleza, já sabemos o que é um ângulo e como classificar. Mas e quando a gente junta vários deles? Aí que a geometria fica interessante. Vamos ver como os ângulos conversam entre si. Muita atenção aqui, hein? Porque isso despenca em prova. Temos dois pares que são definidos pela soma. Ângulos complementares são uma duplinha que junta, forma um ângulo reto perfeito de 90 graus. Já os ângulos suplementares formam, juntos, uma linha reta, somando 180 graus. Essa aqui é uma daquelas diferenças que parecem pequenas, mas são cruciais. Ângulos consecutivos são só vizinhos, eles dividem um lado. Agora, os adjacentes são vizinhos de porta mesmo, dividem um lado e não invadem o espaço um do outro. Eles ficam coladinhos, sem se sobrepor. Isso aqui é um truque que salva muito tempo na prova, sério. Imagina duas retas se cruzando formando um X. Os ângulos que ficam um de frente para o outro, só se tocando pela pontinha, pelo vértice, são os famosos opostos pelo vértice. E eles têm uma propriedade mágica. E a propriedade é essa. Eles são iguaizinhos. São tipo um reflexo no espelho. Se um mede 30 graus, o do outro lado, oposto a ele, também mede 30 graus. Sempre. Isso resolve um monte de problema de forma super rápida. Ok, a gente estava olhando os ângulos com uma lupa. Agora vamos dar um zoom para trás e ver o cenário completo. Como as retas se comportam umas em relação às outras. Basicamente, num plano, como uma folha de papel, só tem dois jeitos. Ou as retas são paralelas, tipo trilhos de trem, que seguem lado a lado para sempre sem nunca se encostar, ou elas são concorrentes, ou seja, em algum momento elas vão se cruzar em um único ponto. E aqui tem uma situação 3D um pouco diferente. As retas reversas. Elas não estão no mesmo andar, sabe? Pensa num viaduto passando por cima de uma avenida. Elas nunca se tocam, mas também não são paralelas. É um conceito de espaço tridimensional. Chegamos! Esse é o momento em que a gente junta tudo o que viu até agora. Dominar o que acontece quando uma reta transversal corta outras duas é o segredo para mandar bem na prova. Olha só essa cena. Duas retas paralelas, R e S, e uma terceira, a T, cortando geral. Essa é a famosa transversal. E quando isso acontece, pá, 8 ângulos aparecem. E o segredo é entender a relação entre eles. Vamos ver os 5 pares mais importantes que surgem daí. Primeiro, os alternos internos. O nome parece complicado, mas o truque visual é procurar a letra Z no desenho. Tá vendo? Os ângulos que ficam nas dobrinhas do Z, como o 3 e o 6, são sempre iguais. Seguindo a mesma lógica, temos os alternos externos. A ideia é a mesma, lados opostos da transversal, mas agora do lado de fora das paralelas. E a regra de ouro continua. Eles também são iguais. Agora cuidado, mudou a regra. Para os colaterais internos, o truque é procurar a letra C. Eles estão do mesmo lado da transversal e dentro das paralelas. E aqui eles não são iguais, eles se completam. A soma deles sempre vai dar 180 graus. E pela mesma lógica, os colaterais externos também estão do mesmo lado da transversal, só que por fora, e a soma deles também dá 180 graus.
E para fechar, os correspondentes. Para mim, esses são os mais fáceis de ver. Pensa que o grupinho de 4 ângulos de cima foi copiado e colado exatamente em cima do grupinho de baixo. Os ângulos que caem na mesma posição, tipo o 1 e o 5, são correspondentes. E claro, eles são iguais. Ufa! Vimos bastante coisa. Então, bora para a revisão final. Um resumão para deixar tudo fresco na memória na hora de resolver as questões. Olha que beleza essa tabela. No fundo, a gente só precisa lembrar de duas coisas. Primeiro, quem é igual são os alternos, os correspondentes e os opostos pelo vértice. Segundo, quem soma 180 graus, os colaterais. Se isso ficar claro, a maioria das questões já está no papo. E com isso, a gente cobriu o essencial. Desde a definição mais básica de um ângulo até essas relações todas com a reta transversal. E aí, a prova já não parece um bicho de 7 cabeças, né? A ideia era essa, dar todas as peças e o manual de instruções. Agora, é só praticar um pouquinho, usar esses truques e construir o sucesso na prova. Boa sorte e bons estudos!